prosseguindo aqui na manutenção do Lafayette Telsat SSB 80, eu hoje consegui fazer o VCO funcionar. Depois que eu tirei ele, tudo, eu vi que ele é lacrado. Eu vou deixar uma foto para vocês verem aí como é que ele é. E aí eu estava conversando com o Miro, dono do rádio. O Miro falou: puxa vida, o VCO, ele é muito sensível na regulagem. Daí eu falei: puxa vida. Aí eu falei: caramba, é verdade, né? Ele pode só estar descalibrado, por isso que ele não oscila. E aí, depois dessa conversa que tive com o Miro, eu fui lá, virei lá, botei na frequência onde ele tem que oscilar, e ele, pum, acabou oscilando. Então, o VCO está funcionando. Essa é a boa notícia. A notícia ruim é que o PLL, ele está funcionando até o canal 27. Depois do canal 27, ele começa a repetir os canais. Então, provavelmente ele está com problema, né? Ele sofreu um problema interno. Mas tudo bem. A recepção ficou para mim, ficou com uma sensibilidade muito baixa. Então, eu estava olhando na placa lá, tem uma bobina que ela é a primeira bobina de sintonia da antena. E essa bobina está com o ferrite quebrado, então não é possível ajustar ela. Vou mostrar aqui no esquema para vocês. E eu vou retirar ela, vou substituir o ferrite para a gente poder fazer uma sintonia e ver se a gente consegue uma recepção mais sensível. Vou mostrar aqui para vocês. Bom, então a bobina em questão é essa daqui, ó. É o T3. Essa aqui é o primeiro amplificador, né? Não, né? O T3 é esse aqui, ó. Esse aqui. Esse é o primeiro, ó, a primeira bobina lá. Ela vem com o amplificador, o primeiro amplificador é o do GC 710. Se eu chover agora, não sei se vai atrapalhar o som aí. Então esse aqui em questão, né? Ele está lá com o ferrite dele quebrado, né? Então eu vou tirar de lá agora e vou trocar o ferrite para ver se eu consigo um ajuste melhor e ter uma sensibilidade melhor na recepção. Bom, aqui tá. Não sei se vai dar para vocês verem aí, ó. Aqui está a bobina em questão. Agora eu vou dar um jeito de tirar esse ferrite que está quebrado aqui de dentro, né? Colocar outro no lugar, voltar lá e tentar para ver se a gente consegue uma sensibilidade melhor na recepção. E aí essa parte eu vou ver se eu filmo com o celular para poder mostrar para vocês lá. Não sei se vai dar para ver aí, mas olha, o Miro já pegou o rádio nessa situação, né? Então não foi ele que causou isso aqui. Mas a bobina está bastante prejudicada aqui, viu? Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Quero ver se consigo tirar o ferrite aí de dentro dela sem danificar a rosca, né, do carretel aí. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Porque senão é PT, né? Vamos lá. Aí, ó, mas saiu, ó, quebrou tudo, né? Teve que quebrar inteiro. Agora vamos ver se eu consigo colocar o ferrite aqui e ver se ele vai dar ajuste, né? Vamos lá. Tá aqui, né? Eu coloquei aqui o ferrite, tirei de uma outra bobina. A chave que eu uso para sintonizar essas bobinas é isso aqui, ó. É uma caneta antiga de desenhar placa, e o pedacinho aqui da ponta é um pedaço de uma tira de placa de fibra de vidro. Tá? Quando a ponta ficar arredondada, eu vou lá com a lixinha e acerto e pronto. Entendeu? Uma chave dessa é impossível você quebrar o ferrite, sem contar que você não vai ter uma indução magnética através do seu próprio corpo ou do metal da chave na bobina, né? Então, ó, facinho de fazer, ó.
É uma caneta de desenhar a placa de circuito impresso, que acabou. Eu tirei a ponta, peguei um pedacinho de placa de fibra de vidro, cortei uma lasquinha, coloquei aí, ó. Depois eu ajusto a ponta. É isso aí, essa é a chave. Vou voltar no lugar lá e ver o que dá, hein. Acabei de... A bobina ela ficou com o ferrite muito para fora para dar sintonia. Então vai ser preciso cortar um pedaço desse ferrite aqui. Mas tudo bem, deu sintonia aqui, mas ainda assim a recepção não está me agradando. Bom, seguindo essa linha aqui, nós temos esses dois caras aqui, ó. Deixa eu aumentar a câmera para ver se... Aqui acho que vai dar para ver. Bom, nós temos esses dois carinhas aqui, ó. Esses dois diodos aqui, eles são de proteção na entrada da antena. Para que eles servem? Se houver uma entrada de RF muito forte aí, eles conduzem a terra. E aí eles passam a conduzir a terra, então o RF não atinge o amplificador aqui, né? O primeiro amplificador aqui. Então, me parece que estão em curto. Eu vou agora tirar e vou medir eles fora da placa, porque na placa ali está dando curto-circuito. Vamos ver. Eu até comprei um suporte para colocar a câmera. Tá até aqui, ó. Comprei esse suporte aqui, ó. Mas eu não achei uma posição boa ainda para ele ficar, que não atrapalhe aqui a minha forma de trabalhar aqui na bancada. Eu ainda tô me acostumando ainda, né? Tô me acostumando aqui com o formato novo da bancada. Então, vou lá, vou tirar eles agora e já volto aí. Lá do local, para poder medir, né? Porque como eles estão em paralelo com a bobina, não dá para saber se eles estão em curto ou não, porque a bobina eletricamente é um curto, né? Para o RF não, mas para a tensão DC é. Então, eu tirei eles para medir, eles estão bons. Então, agora vamos ter que procurar outro culpado aí. Bom, então os diodos, né, que eu acabei de falar, eles são exatamente esses dois aqui. Como eles estão aqui paralelo, né, com a bobina, com o rolamento aqui do transformador, né, se você medir aqui ele vai dar um curto. Então não dá para saber se o diodo está bom ou se ele está em curto. Porque essa bobina para o RF, ela não representa curto. Ela só representa curto para tensão DC, né? Então, aqui quando vem um sinal muito forte, esses diodos, eles passam a conduzir aqui e não deixa esse RF muito forte atingir aqui o amplificador, né? Então, para isso que ele serve, é uma proteção aqui. Bom, eles estão bons. Eu já medi os transistores, eles estão bons também. Então, a minha pesquisa aqui agora vai ter que ser mais complexa, né? Eu vou ter que começar a procurar também os capacitores aqui, né? Ver se algum capacitor está com problema. Então, agora a nossa jornada aqui ainda é cumprida. A pesquisa aqui, me deparei com esse cidadão aqui, ó. Esse cidadão aí, ó. Isso é um tântalo. Capacitor de tântalo. Quando eu vejo um capacitor de tântalo no circuito, eu já fico com o pé atrás. Ele tá aqui nesse setor aqui, ó. Ele tá ali bem do lado ali
Ah, o C58 ali, ó. Ele tá bem ali, ó. Não sei se ele é o causador, mas enfim, né? Vou mostrar no esquema elétrico como é que ele tá lá. Olha, o tântalo tá aqui, ó. É o C58, ó. Então ele tá conduzindo aqui o RV2, né? E por sua vez tá pescando aqui alguma coisa aqui de RF, né? Aqui, eu acho que isso aqui é algum ajuste de bias. É um ajuste de bias isso aqui, ó. Para um transistor pré-amplificador aqui. É o que dá para entender aqui, mais ou menos. Bom, vou achar um eletrolítico aí que seja compatível com esse cara aí e botar ele no lugar lá. Bom, então tá aí, né? Substituir aqui o capacitor de tântalo por um eletrolítico aqui, ó, com as mesmas características. E bom, e o rádio ainda continua com o mesmo problema. O rádio continua com a recepção muito baixa. Aqui no setor da entrada de RF eu já verifiquei tudo aqui. Está tudo correto até o momento. Eu vou passar a fazer uma verificação no setor de noise breaker e na parte de AGC. E espero encontrar alguma coisa, né? Uma outra coisa que eu fiz aqui foi, eu fiz a configuração aqui da entrada do microfone, do mic, para usar o PTT do Cobra 148 GTL, né? Que é o que o Miro me mandou. Então aí agora eu posso testar o TX do rádio, né? O Miro já havia me falado que os transistores de saída aqui, ele mediu, estão queimados. Eu não medi ainda. Eu não vi ainda. Mas eu vou testar, ver se tem um TX pelo menos aqui, saindo aqui já do... Saindo aqui do primeiro amplificadorzinho de RF, que é o pré, né? Saindo do pré-amplificador. Nós vamos verificar lá no software, ver se tem alguma coisa ali. Aproveitar que eu acabei de instalar o microfone aqui. E eu vou fazer esse teste aqui agora. Bom, então aqui, né, o software conectado. O rádio está no canal 17. Eu já coloquei aqui na frequência de 27.165. E olha lá, já temos ali uma indicação de TX. O rádio está em AM, né? Percebo ali que está aproximadamente 1K e pouco aí fora de frequência, né? Um pouquinho fora de frequência, mas já está aí. Eu vou tentar o SSB agora. O SSB, se eu consigo alguma coisa aqui. Vou pôr no LSB. LSB no rádio. Olá. Alô. Olá, frequência. Alô, teste. Alô. Olha lá, modula, né? Tá modulando. Vamos testar aqui o USB. Olá. Ah, não, tá bem fora o USB. Ó, tem uma indicação de portadora também. Se ajustar lá o modulador balanceado, mas já deu para ver que o rádio tem TX, né? Fraquinho, né? Não há indicação aqui, ó. Deixa eu pôr na M. Não tem indicação aqui de
potência nenhuma aqui, ó. Tá ligado no watímetro. Ele não tem nenhuma indicação. Então, os transistores podem estar danificados mesmo. Então é isso aí. Vamos prosseguir aqui. Notícia boa, né? Tem notícia boa e tem notícia mais ou menos. Bom, vocês lembram que eu tinha falado que o PLL, após o canal 27, ele começava a repetir os canais de baixo, né? E daí, enquanto eu dava uma verificada aqui nas comutações, para descobrir por que o rádio está com baixa sensibilidade, olhando com a lupa aqui, eu observei que o pino 2 aqui do PLL, embora parecesse estar soldado, ele não estava. Vamos ver se dá para mostrar com a lupa aqui, peraí. Vamos ver aqui. É aqui, ó. Esse pino aqui, ó. Ele não está soldado. Ele tem que ter 1,9 volts e não tinha nada aqui do lado de lá da placa. Eu verifiquei a solda aqui, não está boa. Então vou dar uma limpada e refazer a solda. E eu acho que esse PLL tá bom. Já mostro já para vocês. Então eu acabei de refazer a solda ali. Coloquei aqui, ó, no canal 40. Tá vendo o canal 40? Vou dar uma portadora aqui agora. Vou acertar aqui. Olha lá. Já foi pro canal 40 o rádio. Então, o PLL está bom. Mais uma boa notícia aqui. Mas a recepção continua muito baixa. Bom, então a gente tem mais boa notícia, porque o PLL também está bom. O problema estava sendo causado pelo pino 2, que estava uma solda ruim, né? Uma solda fria. E então essa parte está tudo bem. O VCO funcionando, o PLL funcionando, mas o problema ainda é o RX. O RX ainda está muito baixo, tem uma sensibilidade muito baixa. E eu já virei esse rádio de ponta cabeça e eu já verifiquei todos os setores, os amplificadores de entrada, o misturador, buffer de saída, tudo que eu podia fazer eu já fiz. Setor do AGC, do Squelch, eu andei todo esse lugar aí e não consigo resolver o problema. Então eu vou dar uma parada agora, né? Eu vou dar uma parada porque quando a gente fica muito focado, a gente começa a olhar, mas começa a não enxergar nada. Então esse é o momento certo da gente dar uma parada e começar a rever as estratégias e alguma maneira de encontrar esse problema. Existe um problema, esse problema está ali no rádio, porém eu só não o estou encontrando. Quem está causando isso, né? Então essa é a eletrônica de reparo, não é só alegria, né? Tem essas partes aí também. E por se tratar de um rádio bem antigo, não tem dificuldade nenhuma. Obviamente todos os ajustes do rádio foram mexidos ao longo do tempo, né? Mas não é uma questão de ajuste. A questão ali é que realmente o sinal de RF, ele entra, ele vem da antena, ele passa pelo primeiro amplificador, passa pelo segundo, está sendo amplificado, ele vai para o misturador está fazendo o trabalho dele, ele sai do misturador para o filtro, e é daí para frente que a coisa não está indo. Eu estou inclinado a achar, nesse momento, mas isso é só uma suposição, que os filtros não estão bons. Tanto o de SSB quanto o de AM, que é o 455. Eu estou inclinado, porque eu
praticamente, se faltar, é pouca coisa para me verificar lá no rádio. A questão de alimentação dos transistores, comutação e tudo isso daí. Então, nesse momento, eu estou inclinado, né, eu estou suspeitando que tanto o filtro de SSB, que é 10693, se eu não me engano, quanto o filtro de AM de 455 kHz não estão bons. Então, eu vou dar um tempo agora, né? Dar uma repensada, rever algumas estratégias e prosseguir. Entendeu? Como eu disse na descrição do primeiro vídeo, eu vou fazer tudo que for possível para recuperar esse rádio 100%, deixar ele 100% funcional. Muita gente pode até indagar, né? Mas vale a pena perder tanto tempo e empregar tanto esforço num rádio tão velho quanto esse, né? Olha, vai depender muito do técnico, vai depender muito da pessoa que tiver com esse rádio nas mãos. Porque precisa ter vontade de fazer, precisa estar com vontade de fazer o reparo desse rádio. A questão financeira, para mim é secundária, porque eu não trabalho profissionalmente com isso, né? Então, para mim, essa questão é secundária. Então, eu não levo isso em consideração. Eu trabalho só nas horas que eu estou de folga, né? Então, hoje, por exemplo, eu cheguei do trabalho, fiz o que eu tinha que fazer, né? E já vim para cá, mexer no rádio. Ontem foi a mesma coisa e anteontem também. Então eu trabalho só nas horas de folga. Eu não trabalho profissionalmente com isso. Então, para mim, essa questão de financeira é secundária. Não levo isso em consideração, não. Se eu levar 3 meses aqui para reparar esse rádio, o custo desse reparo vai se limitar ao que eu sempre cobro pela minha mão de obra. Não vai ser mais nem menos que isso. Então, por quê? Porque eu tenho vontade de trazer esse rádio de volta para a vida. É essa a diferença, né? Acredito até que o técnico profissional da área não pegaria esse rádio para consertar, né? Ele acharia que não é viável, né? Mas eu quero fazer pela razão de que eu quero mostrar que como é que eu faço a pesquisa de defeito, as coisas que eu uso aqui, né? Que nem o software, né? Para ver se os osciladores estão oscilando, se estão na frequência. O seguidor de RF, né? Que é aquele multímetro pequenininho lá que eu uso como seguidor de RF. No caso do TX eu vou usar bastante ele. Então, essa é a intenção, não é, sabe, é simplesmente a minha vontade de recuperar esse rádio. Então agora, nesse momento, como eu praticamente já fiz uma verificação do rádio inteira e acabei me deparando com defeitos que eu nem estava procurando ainda, né? Ou que eu já tinha até desistido de procurar, que nem no caso do PLL, eu julguei que ele estivesse ruim. E acabou que eu encontrei uma solda fria nele, nesse meio tempo aí. Achei também o capacitor de tântalo em curto. Ele está lá na parte de TX do rádio, né? Eu ainda não mexi na parte TX, então eu encontraria ele mais tarde. E acabei encontrando ele antes, né? Então é assim, me deparei com alguns problemas que o rádio tinha e que eu ainda não estava mexendo e é isso daí. Agora, eu provavelmente, no próximo vídeo, eu vou trocar primeiro o filtro de 455 kHz. Eu vou fazer isso. Agora, o filtro de SSB, esse é um problema, porque eu precisaria encontrar um com a mesma frequência desse daí. Senão não vai dar certo no rádio. Então eu não acredito que tenha um dessa mesma frequência. Deixa eu pausar, deixa eu ver a frequência certinha dele lá.
10693.5. Eu não sei não, eu acredito que eu não tenho aqui na minha sucata um filtro dessa frequência aí. E aí se não tiver aí, pronto, aí eu encontrei uma barreira intransponível, né? Esse tipo de filtro não dá reparo, não dá para reparar. Então, se realmente for o filtro, aí a gente vai ter um problema. Vai ser algo que até impossibilitará o reparo do rádio. Porque esse tipo de filtro ele dá vários problemas, né? Entendeu? Às vezes ele se desloca, né? Ele passa a... Eu já encontrei casos onde esse filtro causou, por exemplo, a supressão da banda USB. Não passava a banda de cima, só a banda de baixo, o LSB. Eu já encontrei filtro desse daí com o problema de que o rádio tinha pouca potência. Ele não dava... O áudio era muito baixo na saída. Então o SSB ele não tinha potência porque o áudio era muito baixo e era o filtro de SSB. Outro tipo de defeito que ele dá é o RX meio sujo, meio esquisito, sabe? Meio estranho. Também encontrei rádio com esse problema que era o filtro de SSB. O filtro de 455 kHz também causa esse tipo de problema. Ele pode causar baixa sensibilidade, né? Então, ele pode causar problemas de áudio e toda essa gama de coisas, né? Porque, na verdade, o que eles fazem eles só permitem passar a frequência na qual o filtro está sintonizada, né? Então, se o rádio todo está calibrado para, tipo, passar 10.693.5, se o filtro se deslocar, o que vai acontecer é que não vai passar. E se ele for para baixo, ele acaba suprimindo uma banda. Se for para cima, suprime a outra banda. É mais ou menos isso que acontece. E de 455 kHz é a mesma coisa. O rádio está calibrado para tudo se transformar em 455, né? E quando passar pelo filtro, o filtro se deslocou, então ele não consegue passar. Então é mais ou menos isso aí. Bom, não sei se eu estou falando bobagem aí, mas é mais ou menos como eu entendo essa parte aí. Pessoal, é o seguinte, então vamos dar uma parada agora. Vou repensar minhas estratégias, ver se eu tenho mais alguma ideia antes de retirar os filtros para ver. Quero ver se eu encontro um filtro desse aí, de 10.693.5 numa sucata. Se não tiver, pelo menos o de 455 eu tenho certeza que possuo aqui para fazer um teste. Beleza? Então esse vídeo fica por aqui. Valeu, pessoal, muito obrigado, viu, pela participação. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.